Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Entre Fé e Razão. Aqui você já sabe, seu espaço para debater assuntos à luz da espiritualidade, da ciência, sempre com pessoas interessantes, papos envolventes que podem ajudar você a crescer em conhecimento, em graça. Eu convido você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Aproveita para compartilhar os episódios já gravados. Tem muito assunto já discutido aqui nesse podcast e hoje não vai ser diferente. Vamos falar de saúde mental dentro das igrejas. Como é que será que as lideranças têm enfrentado esses desafios de lidar com pessoas que trazem questões de saúde emocional, mental, os próprios líderes, como têm se comportado diante de um mundo pós-pandêmico cheio de tantos desafios. Sobre isso que nós vamos conversar daqui a pouco. Não sai daí, te aguardo. Até já. Seja bem-vindo, então, de volta a mais um episódio do podcast Entre Fé e Razão. Antes que a gente comece o debate de hoje, aproveita para se inscrever no canal, ligar o sininho, deixar alertado todas as notificações para que você possa sempre ficar por dentro quando um episódio novo estiver no ar. Comigo aqui ao meu lado, o psicólogo Eudes Alencar, anfitrião deste podcast. Seja muito bem-vindo, Eudes. Obrigado. E também conosco aqui na mesa, convidados especialíssimos. Eu estou aqui na minha frente com o pastor Erasmo Carlos dos Santos, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada em Maiobão. Seja muito bem-vindo, pastor. Que alegria estar aqui com vocês, nesse papo que tenho absoluta certeza que vai marcar a sua vida. Então, fica aí. Também conosco a psicóloga clínica e pastora da Igreja Presbiteriana Renovada em Maiobão, pastora Jane Gomes. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Então vamos bater esse papo que vai ser bom demais para todos nós. Então vamos lá, sem mais delongas, o assunto hoje é saúde mental no contexto da igreja. Tenho certeza que os nossos convidados, bem como o nosso anfitrião, têm muito a compartilhar sobre esse assunto. Vou começar com Eudes, saúde mental dentro das igrejas. E ele vai aproveitar e fazer esse diálogo com os nossos convidados. Como é que esse tema tem sido visto dentro do ambiente de igreja? Tem muito preconceito? Como é que as pessoas têm tratado esse tema? Muito boa pergunta. A minha visão é um pouco mais otimista. Eu diria até um pouquinho mais positiva. A gente tem visto as igrejas no Brasil todo, aqui em São Luís mesmo, se abrindo para receber profissionais da psicologia, para falar, para dar palestras, para orientar. Então, de fato, há uma abertura maior. Isso reflete um pouco a sociedade. A gente falava muito antigamente, alguém vai fazer terapia e a pessoa diz, tá doido, né? Alguma coisa assim, um comentário bem depreciativo. Mas essa é uma coisa boa. Aí eu queria fazer uma provocação para os meus amigos que estão aqui hoje. Se tem esse lado bom, que é legal, mas parece que tem havido algum exagero também. Eu queria que vocês falassem. Tem positividade, sim, nessa área, mas parece que as pessoas estão confundindo um pouco as coisas e estão assumindo o lugar dos profissionais. O que vocês acham? Pois é, eu acredito que, de fato, tem havido realmente essa abertura, né? Tem havido essa procura, essa aceitação, né? Muitos evangélicos, né, já conseguem fazer terapia, né? Mas eu acredito que ainda há um caminho a se construir. Né? Sim. Há um caminho, há uma cultura, na realidade. Há uma cultura a ser promovida, né? Que é essa cultura de você buscar a saúde mental, né? No contexto de uma comunidade local. Então, assim, o desafio é que a gente precisa perceber que ainda existem muitos líderes que não conversam com a psicologia nem com a psiquiatria. Tem uma resistência muito grande, tá? Eu diria que isso é muito mais da tradição pentecostal e neopentecostal, tá? Eu acredito que as tradições mais de igrejas históricas, mais enraizadas ali na reforma, eles têm uma abertura maior, até pela própria questão social, né? Pelo nível social das pessoas. Mas, assim, no geral, o pentecostalismo e o neopentecostalismo, eles rejeitam, né? Porque eles espiritualizam a condição da pessoa. Sim.
Então, eu também vejo que, de forma assim, positiva, nós temos avanço, sim. Não é visto como antigamente. Todos os problemas de saúde mental, eles eram vistos, eles eram demonizados, Sim. na verdade. Então, a gente tem esse avanço. A gente tem também vários líderes religiosos que estão fazendo o curso de psicologia, estão estudando sobre o tema. E a gente tem um lado assim que vários líderes também têm sido afetados pelo problema do adoecimento mental, procurado ajuda psiquiátrica, psicológica, e isso tem humanizado. E eles, pela própria experiência, têm aberto as portas das suas comunidades para a gente falar sobre isso. Perfeito, perfeito. A provocação que eu estava dizendo era a confusão que alguns líderes têm usado termos psicológicos. Por exemplo, a teologia coach. Sim. Ela é um pouco desse reflexo, né, da fala do mundo da saúde mental, né, da valorização em todas as áreas e tal. E às vezes as pessoas têm usado até pregações mesmo, ou dado cursos como se estivessem no lugar, confundindo, né, o ministério pastoral com o exercício profissional de um psicólogo real, né, um psicólogo que estudou e tal. Sim. Então, é mais ou menos isso. Isso não tem causado também algum problema, minimizado, às vezes, o impacto de uma doença, simplificado demais? Esse aspecto que você coloca é um aspecto, assim, que chega a ser assustador, né? Que é essa confusão, de fato, de lugares, né? Cada lugar é um lugar. Então, o lugar da igreja, da comunidade, é o lugar pastoral, é o lugar do cuidado com as pessoas, né? Como os puritanos diziam no século XVI. Muito O cuidado com as almas, né? Então, esse é o lugar do pastor. O lugar do coach é dentro da empresa lá, sei lá, divulgando, fazendo o trabalho dele lá de estimulação, de levar as pessoas a buscar se desenvolver e etc e tal. O lugar do psicólogo é na clínica psicológica, né? Para ele poder fazer o atendimento do seu paciente. Psiquiatra lá também no seu consultório. Então, eu acredito que se a gente conseguir perceber esses lugares que são distintos, mas que não são excludentes, que cada um tem a sua importância, né? E eles conversam, né? Eles dialogam. Existe, por exemplo, no contexto da igreja, um movimento do aconselhamento bíblico, por exemplo, que exclui completamente a psicologia do aconselhamento. Isso é um radicalismo, né? A gente tem, inclusive, autores reconhecidíssimos como John MacArthur, né? E Jay Adams, que são dessa escola de excluir qualquer influência da psicologia, né, no cuidado com a pessoa. Porém, existem também outros grupos, né? Existe outro grupo que entende assim, ó, é preciso conversar, é preciso dialogar, né? Então existe uma escola que a gente chama de a escola dos integracionistas. Eles integram psicologia com teologia, né? E existe do outro extremo a turma que rejeita a Bíblia. A Bíblia já se torna assim uma espécie de adendo, né? A psicologia é que dá o as tom, cartas, né? Então a psicologia é que dita as regras, e isso é uma confusão, né? Então, quando você vê um pastor psicologizando a fé, um líder psicologizando a fé, isso vai ter impactos profundos na sua comunidade, né? Porque você vai conduzir uma comunidade a partir de um pressuposto naturalista e absolutamente humanista, que não é o contexto da fé cristã. Perfeito. A gente tem um dado, assim, de que mais de 70% da população entre 25 e 65 anos de idade já tiveram que lidar ou têm que lidar com algum problema na área da saúde mental. Se nós olharmos para a igreja, nós somos mais de evangélicos no Brasil. Nós 32 somos milhões. 32 milhões, e assim, a gente está crescendo esse número.
Aí você imagina, essas pessoas dentro das igrejas locais, elas precisam ter respostas para o seu próprio adoecimento mental. Esses pastores que estão psicologizando a fé, eles se veem muitas vezes na obrigação até de dar respostas a essas pessoas. Nós vimos muito, eu assisti muito na época da pandemia, os pastores falando sobre luto. E aí eles pegavam as fases do luto e tentavam explicar. E isso assim se tornou uma febre, falando de Brasil, dessas lives, tentando explicar a dor, a perda, o luto. Então, o que nós vemos é as igrejas, assim como fora do ambiente da igreja, está repleto do problema do adoecimento mental, e eu vejo que os pastores, eles estão tentando dar respostas, e nessa tentativa, muitas vezes eles enveredam por um caminho que é bastante perigoso, que é tentar fazer ali uma terapia pastoral. Sim. Com aqueles que o procuram. Como se fosse psicológico. Como se fosse psicológico. Então, vou deixar agora, eles primeiro mapearam o terreno, vamos agora então colocar os nossos snorkels e descer um pouco aqui nessa conversa. E eu queria ouvir de vocês aqui, a começar com Eudes, que é nosso anfitrião, a questão da opressão espiritual. Há muita confusão, antes aqui nos bastidores nós estávamos conversando sobre essa confusão que existe, até onde vai um problema de ordem mental, emocional e uma possessão, uma opressão espiritual. Eles vão explicar melhor como é que o líder pode trabalhar com esse tema, como é que ele pode identificar, quais caminhos poderiam ser adotados para ajudar essa pessoa. Vamos lá, pastor Eudes. Muito bem. A confusão basicamente é que você mencionou aqui no nosso bastidor, né, que os pentecostais, neopentecostais tendem a espiritualizar. Então, toda manifestação estranha ao comum, né, estranha ao normal, as pessoas dizem, olha, é um demônio. Mas, quando a gente estuda o mundo da saúde mental, os transtornos mentais, a gente começa a perceber uma coisinha interessante. Todo transtorno mental tem uma história. Não aparece do dia para a noite. Ele não se manifesta, cai de paraquedas numa pessoa e aquela pessoa, agora ele é psicótico. Não, não é. Essa pessoa tem uma história. As anamneses, né? Elas vão mostrar isso pra gente, mas ouvir um pouco a história daquela pessoa. A parte que uma opressão, uma manifestação demoníaca, ela tende a ser mais instantânea, né? Ela tende a ser mais abrupta, né? Na sua manifestação, na sua forma. Então, acho que isso é um ponto de partida para a gente poder separar uma coisa da outra. Mas eu queria ouvir vocês, na sua experiência, né? E aqui, realmente, nós vamos precisar aí dos 30 e tantos anos, né, de carreira 3 pastoral, décadas de muita ministerial atuação de vocês, né? E agora, né, com a formação, né? Já foi dito, pastor Erasmo está nos últimos diazinhos, né, da formação em psicologia. A pastora Jane já tem uma caminhada aí, uma jornada em psicologia. Então, juntando essas duas coisas, o que vocês diriam nessa confusão, digamos? Né? É interessante essa conversa, né? Porque, olha só, a doença, o adoecimento, né, da pessoa, a doença mental, né, antes do século XIX, ele tinha uma, digamos assim, uma explicação num contexto de espiritualização do problema, né? Então você tem aí, durante todo o período medieval e até entrando ali século XVI, XVII, XVIII, quando começam a surgir os hospitais psiquiátricos e as propostas para tratar a pessoa humana, você tem todo um imaginário relacionado a essa questão é um demônio, é o pecado, né? Porque esse era o tom, né? E essa era a maneira como se olhava para o fenômeno do adoecimento da pessoa. Com o cientificismo, né, com o nascimento da ciência e o nascimento da psicologia, a primeira coisa que os filósofos na Europa vão fazer é o seguinte: nada de conversar sobre Deus, pega Deus e coloca distante dessa conversa aqui
E vamos fazer o seguinte: fé é uma questão de privatização. Isso é coisa da casa, isso é coisa do mundo privado da pessoa. O mundo público é o mundo da ciência. Então a ciência explica tudo. Então acho que essa é a primeira coisa que eu diria. O que acontece? Quando a gente vem chegando aqui no contexto em que nós estamos, né, a gente percebe o seguinte: ainda existe uma confusão muito grande entre esses dois fenômenos, né? O fenômeno do demônio, da possessão, e o fenômeno do adoecimento mental. Eles estão dentro de uma esfera que eu diria assim, que é uma esfera da mente da pessoa, né? As possessões, os demônios, eles atuam na mente. Eles oprimem a mente da pessoa. Então, assim, para exemplificar tudo isso que eu falei, eu vou contar uma história, né? No meu tempo de ministério pastoral, eu fui procurado por uma família que a sua filha, a menina tinha pouco mais, acho que uns 15 anos de idade, e que ela estava com um demônio. Tinha um demônio, e vamos lá, e vamos ver o que a gente pode fazer, vamos orar. As irmãs já tinham ido lá, e tinha visto alguma coisa já por lá, alguma manifestação, e eu fui na casa dessa família para ver essa filha que estava com esse demônio. Quando eu entrei na casa, a moça estava no quarto. Eu entrei para o quarto. Quando eu entrei no quarto, a moça estava lendo o Salmo 23, com a Bíblia aberta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes. O diagnóstico já tinha sido dado, é um demônio. Mas pela lógica, eu já percebi que não era um demônio. Porque demônio não lê Bíblia. Demônio nunca vai ler Bíblia. Você que está me ouvindo, me assistindo a gente aqui, demônio não lê Bíblia. Se demônio estiver lendo Bíblia, não é demônio. Então, a moça não estava com demônio. Cheguei próximo dela, minha filha, o que você tem? Ela falou, tal, alguma coisa assim, mas muito... confusão, né, mental muito grande, né? E aí eu orei por ela, chamei os pais, né? Deixei ela no quarto, chamei os pais no canto e falei para eles: a filha de vocês precisa de uma intervenção psiquiátrica, né? Jane já estava no curso de psicologia, então a gente já conversava ali algumas questões e eu já aprendia com ela, porque é minha mestra, tá? A moça aqui, a gente no café... Eu digo, fala, mulher, que eu quero aprender. E aí eu disse, leva no psiquiatra. O pai, então, resistiu, tá? Resistiu. Não tá, não sei o quê. Tem uma igreja ali que faz um trabalho e vai... meu Deus. Tal, e parará. Eu sei que no final ele decidiu levar. A moça tomou a medicação, o psiquiatra passou a medicação. Fez o tratamento. E voltou. Voltou ao normal. Ela na verdade ela estava num delírio religioso, e aí isso é muito fácil de demarcar por conta de não era uma pessoa fervorosa. E daí, de repente, essa pessoa começa a entrar no nível de visões. Então, ela realmente estava num quadro de alucinação e de delírio. E um delírio religioso. Então, a gente precisa ter muito, assim, realmente essa clareza para identificar. Eu costumo dizer assim na clínica, quando eu vejo que um paciente, ele tem muita resistência à medicação e ele é um crente fervoroso, eu digo assim para ele, olha, pergunto o que esse paciente pensa sobre o tratamento farmacológico, eu faço essa pergunta para ele e falo o seguinte, olha, demônios saem em nome de Jesus. Agora, tratamentos para depressão, para ansiedade e outros transtornos e adoecimentos mentais... Sai com inibidor seletivo. Exatamente. De serotonina. Mas olha, os benzodiazepínicos. Boa. Eu lembrei aqui o seguinte, eu dei esse exemplo que eu fui lá no período medieval e tal, passei ali pelo século XIX para dizer o seguinte, mudança de mentalidade, mudar a mentalidade de uma sociedade, de um povo, leva séculos. Então, o que a gente ainda sofre é uma influência de um medievalismo que não existe mais, né? Porque
havia essa confusão, né? Isso aí é um demônio e tal, e às vezes e não era demônio. Muita gente no período medieval não estava com demônio, estava com problema mental, mas não se tinha como tratar. Eu acho que aí é que está a grande questão, né? A gente faz a crítica à sociedade, mas a gente tem que pensar assim, ó, o que tinha, o prato da mesa era aquele, o cardápio era aquele. Sim. Não tinha outra maneira de se compreender o ser humano nesses aspectos, né? E eu vou aproveitar e vou aqui também polemizar mais um pouco. Bora subir de nível. A fogueira agora, a labareda vai subir. Gente, escolas de cura. Imersão de tratamento. Eu sei que você que está me assistindo, de repente pode ter ouvido. Fulano ali foi 3 dias, ficou fechado num lugar, voltou outro, transformado. E aí eu vou privilegiar aqui, polemizando. Eu vou começar com a pastora Jane, que também é psicóloga, e vou fazer esse sentido aqui. Vamos lá, sem nenhuma etiquetagem, apenas do ponto de vista objetivo, nós vamos tratar desse assunto, até porque tem causado muita polêmica, muita discussão dentro do ambiente de igrejas, e eu tenho certeza que hoje você vai ficar esclarecida acerca desse tema. Vamos lá! Bom, a primeira coisa que a gente precisa compreender é assim, tem uma discussão e dentro da psiquiatria, isso não surgiu da psicologia, é um caminho, uma pesquisa que os psiquiatras estão encabeçando, que é essa conversa entre a fé e a saúde mental. Então, eu gosto muito dessa ideia, dessa escola. A fé e o tratamento da saúde mental não são excludentes. Hoje se reconhece o papel fundamental da fé no tratamento do doente. Então, a pessoa foi 3 dias para uma escola e voltou diferente. Essa fé, ela é importante, ela vai servir bastante no tratamento dessa pessoa, mas ela não vai anular ou excluir o papel do tratamento farmacológico, do tratamento terapêutico. Então, hoje, para o tratamento do paciente, a gente fala dessa conversa entre a psiquiatria, que é os farmacológicos, essa integração, a psicoterapia, que aí entra o papel do psicólogo, a fé, como fundamental também nesse processo de recuperação, porque a partir da fé, a pessoa vai interpretar a sua vida. Então, a fé conversando também e a própria o cuidado com a saúde física, as atividades físicas. Então, tudo isso junto é que a gente vai, assim, promover uma melhora no quadro do paciente. Então, esses 3, 4 dias que a pessoa passa lá imersos vão ajudar essa pessoa, desde que essa pessoa não esteja em delírio religioso. Porque aí, se ela tiver em delírio religioso, ela vai piorar o quadro. Então, quando um paciente, Kátia, chega para mim e eu vejo que ele está num quadro de delírio religioso, eu já digo assim, deixa de ir para a igreja. E chamo a família e digo, essa pessoa ela não pode. Por quê? Porque tudo que ela ouvir, ela vai compreender, ela vai fazer um quadro de autorreferência, então ela vai compreender que é sobre ela, que ela é aquele profeta enviado, que ela vai escrever o último livro da Bíblia que ainda não foi escrito, ela está em delírio. Então, ela, nesses casos especificamente, ela não pode participar desse tipo de reunião. Pois é, para complementar o que Jane colocou, eu vou caminhar um pouco dentro da cultura, né? Acho que nós estamos dentro de uma cultura de mercado e essa cultura de mercado ela é absolutamente pragmática. Então ela quer resultados rápidos, ela quer respostas rápidas. E quando você está lidando com o ser humano, com a pessoa humana, o ser humano primeiro não é uma máquina. Então você não tem respostas rápidas. Segundo, o ser humano, ele, com a queda, e aqui o meu olhar, minha cosmovisão é toda bíblica, o ser humano, ele foi afetado em todas as suas dimensões. E uma das dimensões que ele foi afetado foi a sua dimensão mental, razão pela qual nós sofremos, né?
Então, eu acredito que essa proposta de levar alguém para ser curado, essa coisa da cura interior, isso é falácia. Isso é mesmo que algumas comunidades que colocam assim: pare de sofrer e venha para essa comunidade aqui, porque aqui tem um Deus poderoso. Não sei que Deus é esse, porque o Deus de lá é o mesmo Deus daqui. O que acontece, que eu vejo é assim, ó, nós precisamos entender que o ser humano precisa de cuidados, e esse cuidado que ele precisa tem que seguir um caminho, tem que ser constante, não pode ser tipo assim, a varinha de plim-plim, chega lá e o camarada já sai, já volta outra pessoa. Não volta, não tem como. Tem que trabalhar o espiritual, tem que levá-lo à consciência de que ele precisa também de psicoterapia e, se for o caso, de uma medicalização ou de uma medicação. Minha colega Jane foi perfeita, né? E você também, no aspecto dessa instantaneidade. Ninguém quer mais processo. Sim. E você foi perfeita quando você disse que é um combo, sim, né? É um conjunto de coisas. Mas o que nós temos visto não é isso. É a absolutização da própria escola de cura como uma solução para resolver problemas, né? Quase mágica, não é verdade? Para resolver problemas de fundo muito grave, né? Histórico, naquela vida lá e tal. Traumas profundos. E é óbvio que nós, como pastores, cremos absolutamente na cura que Deus pode fazer. Não há dúvida quanto a isso. A gente não está discutindo isso. Está discutindo a igreja sair, a gente falou já que hoje, sair do seu lugar, um pastor, por exemplo, desse cuidado, dessa empatia, né? Dessa atenção, dessa comunidade de acolhimento, que é o grande, né, aquele livro do Philip Yancey, Maravilhosa Graça. Ele conta o caso lá que é interessantíssimo para exemplificar o que nós estamos falando. É um cara que tem trauma de guerra e ele vai para uma comunidade de fé que era mista, né? Era latinos, brancos, negros, na mesma igreja. E os irmãos tinham lá uma fala no meio do culto, e alguém levantava e falava, graças ao Senhor por tal coisa e tal, e a igreja dizia toda amém. Então esse irmão perturbado, que ia sempre à igreja, ele levanta e ele falava. Então um certo dia o Filipense estava no culto e ele dizia assim: ó Senhor, graças te dou pelo corpinho lindo da Whitney Houston, que na época estava viva, né? E a igreja, amém, amém. Quer dizer, ninguém criticou. Ninguém olhou para aquele homem, pô, tu é doido, como é que tu vai dizer isso? No meio do culto? Não. Resultado dessa história é que esse homem foi paulatinamente, ele tinha acompanhamento, os Estados Unidos tem o maior programa do mundo para trabalhar trauma de guerra, né? E esse homem tinha esse suporte todo, e dentro da igreja ele encontra uma esposa, casa com ela, constitui uma família e vai viver a vida. Então, assim, é essa a ideia, mas não a coisa por si só, né? A escola de cura, ou o que seja, qualquer outro nome queiram dar. Bom, nós já falamos sobre saúde mental, como é que ela é vista hoje nesse contexto da igreja, falamos sobre um pouco dessa diferenciação entre a opressão e o que é um problema mental, falamos sobre essa questão da escola de cura, das imersões, que foi muito bem explicado aqui pelos componentes dessa mesa, e agora eu vou chegar ao ponto de perguntar quem cuida do cuidador. O líder que está lidando com esse problema, com a família, como o pastor Erasmo colocou, que traz a sua filha que está com problema. E como é que esse líder que está lidando com pessoas que perderam o trabalho, pessoas vivenciando um processo de luto, pessoas com problemas mentais de toda a ordem, como é que esse líder tem que ser cuidado, o que ele tem que encarar com seriedade para que ele possa, então, se manter firme? Mais importante do que começar, a gente tinha dito aqui, é permanecer e chegar bem até o final. Pastor Eudes, vamos lá. Essa é uma questão muito, muito importante. A gente falou no início aqui que a gente saúda, né, com uma certa alegria, otimisticamente falando, que as igrejas estão se abrindo para receber, né, a fala de um profissional, seja psiquiatra, seja psicólogo. Isso é uma maravilha. Quanto mais educação nessa área, melhor vai ser. Mas um pastor, um líder, ele tem características muito peculiares. Imagina um líder, e estou jogando aqui mais para os irmãos, tá? Um líder diante de uma comunidade de fé, e ele há um tempo ele está lutando contra
o estresse, né? O burnout religioso, ele está lutando contra uma depressão de fundo, uma ansiedade latente, e ele olha para um lado para outro e ele se apavora de ter que falar isso para alguém, ter que dizer isso para alguma pessoa. Como é que eu vou me abrir? Porque há uma visão do líder, é o cara, né? O Superman religioso. E se esse cara admite isso, né? Eu tô falando cara, mas aqui inclui os dois, né? Sim. Homens e mulheres. Admitir isso. Como é que fica a imagem dele e tal? O que vocês diriam sobre essa questão? É mais ou menos isso mesmo? Eu vejo a cultura pastoral, quem vai trabalhar esse conceito é o Paul Tripp, em Vocação Perigosa. Você não pode deixar de ler esse livro, tá? Esse livro você não pode deixar de ler. Ele vai dizer o seguinte: a cultura pastoral, o pastor, ou ele está à parte da igreja, ou ele está acima da igreja. Para começar, ele nem é igreja. Ele é um anjo. Apocalipse, né? Capítulo 2. O Ao anjo anjo da da igreja. Então, o pastor, ele se vê como um anjo, como um ser diferenciado, né? Você vê que a própria arquitetura das nossas igrejas, né? E muitas delas, né? Pelo menos lá no Maiobão eu já quebrei com isso. Eu acho que lá também vocês também quebraram. O pastor senta no meio do povo, Perfeito. né? Tá junto com o povo. Então, isso fala de uma visão, de um entendimento, de uma compreensão. Mas existem muitos lugares que existe uma diferenciação. Existe um pessoal que senta num lugar mais acima, né? Não é uma crítica, tá, gente? É uma análise. Senta num lugar mais acima. Ele não sofre, entre aspas, do mesmo sofrimento que aquelas pessoas estão ali embaixo sofrem, né? Quando na realidade não é isso. Esse é um lugar perigoso mesmo. Perigosíssimo. Então assim, ó, primeiro, isso é produto de uma cultura, ele já nasceu, isso já veio e já consumiu, já capturou o coração dele, né? Segundo, ele alimenta essa cultura, né? E aí para você ter uma vida melhor, você precisa romper com isso, tá? Você precisa ler, por exemplo, o Eugene Peterson, que é um dos meus autores preferidos, né? Nós também. Você precisa ler Paul Tripp, você precisa ler autores que trabalham essa humanização do líder, né? Existe hoje, pastora Kátia e pastor Eudes, um desânimo no coração dos líderes. Por quê? Porque eles estão nessa esteira, levado por esse sistema. E isso consome o coração do líder e o leva a ser essa pessoa que, como eu coloquei, ele se acha à parte ou acima da igreja. E isso é alimentado pela igreja. A igreja também vê ele como essa figura, como essa pessoa. Então, eu acho que esse é o quadro assim que eu vejo na minha experiência pastoral. Quando eu li um livro assim que mudou a minha vida, eu li o livro do Carlos Queiroz, dizia assim, ó, transparência no ministério. E eu entendi, a partir daquele livro, que eu precisava ser uma pessoa cuidando de pessoas. Então, assim, eu não posso me ver pelo título que eu carrego. Um pastor não pode se ver pelo título que ele carrega. Ele tem que se ver como uma pessoa, como gente que está em um ambiente de sofrimento, que sofre e que está na missão para ajudar pessoas que estão em sofrimento a caminhar no propósito de Deus. A gente tem assim um dado real, que é sobre o crescimento de suicídio entre líderes religiosos. Então, isso é a prova de que os líderes que se sentem melhores ou blindados ao sofrimento, eles estão com os dias contados realmente. Nós temos um crescimento de burnout entre líderes religiosos e eles são o alvo do burnout. Professores, médicos, pessoas que trabalham na área da saúde e pastores estão nessa lista dos mais afetados. O burnout, ele é nada mais e nada menos que um esgotamento mental
causado pelo estresse no ambiente de trabalho. O pastor, uma das doenças que mais afeta os pastores, burnout, transtornos de ansiedade, depressão, exatamente por conta desse lugar que ele não dá mais conta de ocupar, esse lugar de semideus. Então é necessário que os pastores eles tenham essa consciência da própria humanidade. Eu gosto muito assim de olhar para a Bíblia. Olha como Davi lidou com o luto. Ele se despiu daquelas vestes reais, quando o filho dele estava doente. O primeiro filho que Betseba está grávida, e o primeiro filho lá dele com Betseba, ele vai se despir das vestes reais e vai prantear, chorar, até que ele descobre que o seu filho tinha morrido. Quando ele identifica que o filho dele tinha morrido, ele toma um banho, pede alimento, bota a coroa de volta na cabeça, vai para o templo orar e as pessoas ficam escandalizadas com a reação dele. Então o Davi ali, ele está mostrando que o sofrimento, ele deve ser encarado como sofrimento. E que independente da coroa ou do lugar que a pessoa ocupe, a pessoa está sujeita ao sofrimento. E muitas vezes ela precisa chorar a sua dor, lamentar a sua dor, levar todo o tempo necessário, mas reconhecer que Deus é o Senhor da vida e da morte, e que Deus dá e Deus tira. Então, uma vez que Deus tirou, Davi se levanta e diz assim, olha, eu vou para onde está o meu filho, mas o meu filho não volta agora para mim. Então, esse reconhecimento da soberania de Deus, você reconheceu o seu lugar de humano, que há tempos realmente de prantear, de chorar, de lamentar, e você reconheceu o lugar de Deus na sua vida. Então, o que está acontecendo com os pastores que não conseguem conversar com a própria humanidade é não se reconhecer. Eu me lembrei, vocês falando aí, lembrei do Atos 20. É o versículo 28. Paulo está falando com os anciãos, os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele mandou chamar para Mileto, então ele está passando um monte de informação e ele diz algo que é incrível, que a gente deveria observar. Cuidem de vocês mesmos. E do rebanho. Cuidem de vocês mesmos. Então, ele fala isso também para Timóteo, né? Mas aqui tem é tipo um concílio. Tá cheio de liderança lá. E ele se volta para eles, cuidem de vocês mesmos. E aí para os nossos telespectadores, quem está nos acompanhando, né? Tem um livro muito interessante, é um livro simples na verdade, é um testemunho do Ayn Cordeiro, Andando com o Tanque Vazio, que é a experiência de esgotamento que você mencionou. E ele aconteceu assim, no auge, ele não estava sentindo aparentemente, na fala dele, ele teve sintomas. Ele estava fazendo uma corrida, maratona. Uma maratona não sei aonde, nos Estados Unidos, e de repente ele para de correr, senta no meio-fio, começa a chorar compulsivamente, sem conseguir se controlar. Quer dizer, houve literalmente uma falência completa ali. E aí ele vai no médico e tudo mais. É o colapso, né? O ser humano colapso, perfeito, né? E o médico vai dizer para ele, o médico amigo dele, olha, você precisa parar. E ele imediatamente lembra a agenda. Pregações, livros, não sei o quê. E aí ele se uma semana e o médico ri. Resultado, o médico passou 2 anos. 2 anos que ele tinha que parar para o corpo se restaurar. Né? Leva tempo, processo que nós já falamos daqui. Isso. Mas você mencionou algo, aí eu encerro minha fala, que para mim é muito assustador, porque a minha vida inteira, como uma pessoa da fé, eu nunca tinha ouvido falar de suicídio, pastor. E de repente você vê nos jornais, né? Pastor de igreja tal se suicidou nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Então é um sintoma gravíssimo, é a ponta do iceberg de um sintoma bem grave que vocês, na verdade, né, destacaram bem a preocupação que a gente tem que ter, né? Você que está nos acompanhando até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, e nós vamos agora para o bloco final. Eu sei que você deve estar dizendo, mal começou, mas os nossos 10, 12 minutos finais, eu gostaria de deixar
livre para os nossos convidados, nosso anfitrião, para fazer considerações tanto a respeito de quais sinais, quais características que você que é líder, que está nos assistindo, pode identificar em você mesmo e nos liderados, para que possa procurar ajuda psicológica, psiquiátrica. Eu sei que é difícil você fazer um manual de passos em tão pouco tempo, mas de forma resumida, que os nossos componentes dessa mesa possam compartilhar para que você, de fato, saia daqui muito mais edificado do que quando chegou. Vamos começar então, dessa vez, eu vou começar com o pastor Erasmo, e depois vou passar para o Eudes, e então para a pastora G. Tu vai falar? Perfeito, vai lá. Vamos lá. Eu vou por essa linha. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa é compreender que a gente está dentro de um mundo, tá? A gente não pode, de forma alguma, pensar que a gente está numa bolha, que a gente está num mundo de fantasia. Não, o mundo é real. E a realidade é essa que está colocada diante de nós. E a realidade que está colocada diante de nós é que o ser humano está sofrendo. O sofrimento é parte do cardápio do ser humano. Uma vez um pastor perguntou para mim assim, mas eu acho curioso porque você dá ênfase ao sofrimento, você sempre fala do sofrimento, em suas pregações você sempre está tocando no sofrimento. Eu não consigo ler as escrituras de Gênesis a Apocalipse e não encontrar o sofrimento presente. O sofrimento é uma condição gerada pela queda. Sim. Então, assim, foi porque o Adão rompeu com Deus, se rebelou contra Deus, que a raça humana vem carregando esse estigma da dor, do sofrimento, fardo. Seja em qualquer que seja o ambiente, a cultura, a dor e o sofrimento estão presentes. Razão pela qual a Bíblia tem um livro inteiro, que é o livro de Apocalipse, né, que muita gente o rotulou de um livro das últimas coisas. É claro, ele trabalha a questão escatológica, sim, mas o contexto, o pano de fundo ali são as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Tá todo mundo com a chapa quente nos pés. Tá todo mundo em sofrimento ali. Não tem ninguém ali que tá tomando água de coco na praia da litorânea. Não. Entendeu? Tá todo mundo diante da dor, da luta, da batalha. Então, eu acredito que essa é uma reflexão crítica que nós precisamos fazer. A gente precisa refletir sobre a vida. A gente não pode ficar achando que a vida tem que ser vivida na superficialidade. A gente precisa ser mais profundo e pensar assim, ó, se nós estamos num ambiente de sofrimento, então eu preciso cuidar da minha vida. Eu acho que a palavra que eu vou usar aqui é a gestão da vida. Eu preciso ser um gestor da minha própria vida. Pastora Kátia, pastor Eudes, eu vejo gente querendo ser gestor da vida dos outros, eu vejo gente querendo dar ensinamentos para muita gente como viver a vida, como caminhar, mas ele mesmo não está sendo um administrador de si mesmo, que é o princípio básico que o Deus Todo-Poderoso criou para todos nós. A gente precisa cuidar do nosso coração, né? Provérbios vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então eu vou por esse caminho aqui. Bom, eu vou ser forçado a concordar contigo, porque não, meu traço estoico eu acho que eu sou um cristão meio estoico, né? Você é um cristão angustiado. Angustiado, né? Então, assim, eu concordo plenamente com você. A gente não pode... Eu sempre fico com uma... Não é que a gente não vai falar das coisas boas da vida. Por exemplo, pessoalmente, eu defendo muito que uma das joias que foi perdida na nossa caminhada cristã, na história da igreja cristã, é a contemplação. A contemplação está nos Salmos, né? Salmo 19 é talvez o máximo dessa ideia, porque é uma forma, a adoração é uma forma de libertação. A adoração é uma forma de liberdade pessoal, íntima, né? Porque ela gera confiança, esperança. Então, sim, tudo isso é verdade, mas o dia a dia é a angústia. É o nosso companheiro, é o sofrimento, é o desafio, é a incerteza. Eu sempre falo que a gente vive se equilibrando entre a incerteza e a falta de controle.
É isso que gera ansiedade em nós, é isso que nos, sabe, nos constrange, não é? Nos espreme. Então, nós temos uma responsabilidade, não só falar, mas graças a Deus, nós temos ferramentas para ajudar os angustiados, para ajudar os cansados. Perfeito. Jesus nos deu, eu acho que a nós, pastores, essa missão, né, de cuidar dos cansados. Né? Ele mesmo vai fazer esse convite: vinde a mim, todos vós. Ele não está falando, a galera alegre, eu vim para quem? Para que os doentes, não para. Mas eu quero que vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim. E eu, sim, eu vos aliviarei. Então eu acho que esse é o mote da igreja, esse é o papel de cada pastor, de cada líder. Não é criar esse mundinho cor-de-rosa, essa Disneylândia espiritual, todo mundo sorridente, feliz, porque na minha igreja você só vai sorrir, você só vai se dar bem. Eu tenho aversão a isso. Isso me dá literalmente urticária, ficar ouvindo gente pregar esse tipo de coisa. Eu acho que Porque me permita assim, para os nossos telespectadores, né? E assim, eu tô lendo um livro agora recentemente que mexeu muito comigo. Eu já era apaixonado pelo cara, né? Churran. E depois que eu li esse livro, mais ainda. Porque assim, ele é um filósofo coreano, né? Que estudou na Alemanha, Sim. entendeu? Então assim, ele escreveu uma série de livros e um deles é Sociedade Paliativa. Sim. Quando ele vai trabalhar o conceito da dor nessa sociedade que nós estamos. E assim, como tudo isso está inserido, porque assim, ó, quando você rejeita a dor com um paliativo, seja um comprimido, seja uma medicalização para você, hedonismo, né? Seja o hedonismo, seja a entrega às paixões, aos desejos. O cara é um filósofo que está lendo a nossa sociedade, essa cultura. E o que ele está dizendo é, assim, guardadas as proporções, o que a gente encontra nas escrituras. Porque assim, ó, uma das coisas que a gente tem que entender é que o pecado, ele afetou o ser humano, afetou a cultura, mas ainda há sinais no ser humano caído e na cultura caída da graça de Deus. É verdade. Então a voz de Churran é a voz, sim, de uma condição humana, a dor. Como essa sociedade realismo, não né? quer viver a dor. E a dor é muito... Ele diz assim, ó, a dor nos torna pessoa. Nos faz olhar e ver assim, ó, nós somos humanos. E daí entra o que a pastora Jane colocou sobre a citação de Davi. E os personagens da Bíblia. Eles dependiam de Deus. Então, Faz mesmo muita na diferença, dor, né? Eu quero encerrar porque o tempo já... eu Já me ia dar uma empolguei. Né? Nós temos que fazer um segundo episódio só sobre esse O assunto. Marcos Almeida vai dizer assim, meu cantor favorito. Sim, Toda dor é por enquanto. Gosto demais disso. Tá no ouvido, pastor. E agora, a pastora Jane. Gente, deixa eu trazer aqui alguns dados. Olha só. Existe um dado que diz que 72% dos brasileiros, isso eu já falei aqui, entre 25 e 65 anos, sofrem com algum tipo de estresse. O que eu quero começar a minha fala dizendo assim, é inegável o problema que nós temos. Nós temos um problema e nós não podemos nos ocultar, nos furtar a lidar com ele. Acredita-se que em 2030 os gastos com saúde mental chegará à soma de mais de 6 trilhões de dólares no mundo. Meu Deus. Então é assim, ó, nós temos um problema e agora nós vamos para a solução desse problema. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, você conhece alguém ou você mesmo tem que lidar com o problema do adoecimento mental. É um fato. Nós somos o país mais estressado do mundo, nós temos o maior índice de ansiedade. Brasil. É o Brasil. 18% da população brasileira tem estresse em alto nível, ansiedade. Pois é. Então, isso é causado por vários fatores que nós até já conversamos aqui nesse nosso bate-papo. Mas o que a gente tem que encontrar aqui de solução? Primeiro, a fé, ela não pode ser negada, ela é um espaço fundamental de tratamento. A gente tem que entender que as terapias, as psicoterapias, eu vou trabalhar aqui a ideia, a psicoterapia, o psicólogo hoje fazer terapia é muito importante
todos nós, assim, quando esse acesso ele for mais ampliado, vai ser muito importante para que a população tenha, de modo geral, tenha acesso a esse profissional. A forma como você lida com o sofrimento, a forma como você lida com o estresse, as ferramentas que você utiliza para aquelas chamadas transições involuntárias, aquelas coisas que acontecem na nossa vida que nós não sabemos lidar com ela. Então, o modo, as ferramentas com que nós enfrentamos o dia mal é fundamental. Tem uma Perfeito. coisa que igreja promove, é a amizade. Perfeito. Comunhão, convivência, Relacionamento. Lembra do relacionamento. acolhimento, né? É. A comunidade, né? Gente, amizade é considerada preventiva do adoecimento mental. Verdade. Ela produz no nosso cérebro, no nosso corpo, no nosso organismo, vários hormônios associados à satisfação, ao prazer, ao entusiasmo, né? Então, nós precisamos nos relacionar, ter amigos, e isso é um fator de proteção da saúde Isso mental. talvez explique porque os desigrejados estão tão mal, né? Você está nos ouvindo, é desigrejado. Atenta Volta para pra isso aí, comunidade. volta para a comunidade, porque ter amizades faz muito bem para a saúde mental. Um outro fator é a atividade física. Então, você praticar algum tipo de esporte, meu marido é maratonista. Opa! Perfeito, Comigo perfeito. E ele não contou aqui, mas ele começou a correr quando ele começou a disparar sintomas É por isso que de vai vir o episódio transtorno 2. de transtorno de ansiedade. Perfeito. Então, foi daí que começou a experiência dele com a corrida. Então, a atividade física já é comprovado, ela faz muito bem para a saúde mental. Então, vamos lá. Ter uma comunidade de fé é fundamental. Ter amigos, isso faz muito bem, é comprovado cientificamente para a saúde mental. Sim. Você praticar uma atividade física, também isso é muito bom. Você escolher um hobby, algo que te agrade, todas as pessoas têm algo Seja que lhe faz prazeroso, bem, né? que De uma seja maneira prazeroso, seja assistir Netflix, comer pipoca. Gente, todo mundo tem alguma coisa que lhe faz muito bem e que não é nociva à saúde. Fantástico. Então, você deve procurar fazer essas coisas. É o cuidar de si. Sim. Se eu fosse você, assistir esse episódio parando para ir anotando no seu Keep Note, no seu bloco de notas, para não perder. E quem sabe logo nós teremos um segundo episódio. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência. Este é o podcast Entre Fé e Razão. Hoje eu conversei aqui com os pastores Erasmo Carlos dos Santos e Jane Gomes, ela também psicóloga clínica, ele quase formando, quando voltar, se Deus quiser, já vai ser... Só falta o diploma. Só falta o diploma. A experiência já tem muita, da Igreja Presbiteriana Renovada em Maiobão, comunidade querida, a quem nós agradecemos a gentileza da sessão desses pastores a essa mesa, e comigo, o anfitrião Eudes Alencar, que você já sabe, está conosco em todos os episódios. Espero que tenha sido útil para a sua vida. Não deixe de compartilhar o que é bom. A gente não fica só para gente. Até a próxima.